De volta, a hora dos meteorologistas da Epagre Ciran falarem da previsão do tempo na próxima semana aqui em Santa Catarina. Previsão do tempo para Santa Catarina a partir desse domingo até o próximo domingo. Toda semana, então, teremos uma previsão do tempo. As instabilidades durante esta semana agora que está ocorrendo vai ser de possibilidade de chuva acontecendo praticamente todos os dias em todas as regiões do nosso estado. Então, uma semana mais instável, quer dizer, tem mais nebulosidade e também com umidade, então umidade alta no decorrer. Com essas características também de temperaturas momentâneas até bem elevadas em alguns momentos, isso significa que teremos a possibilidade de temporais localizados. E não descartamos no decorrer da semana também de acontecer granizo, claro, de forma isoladas, mas tem essa possibilidade no decorrer dessa semana. Então, o que espera justamente é uma semana de mais instabilidade com chuva a qualquer dia da semana durante esse período. Que tal colocar mais cor na mesa do seu café da manhã e ainda incluir legumes como beterraba, cenoura, folhas de espinafre, ora pronobis no preparo de pães? Nossa equipe esteve no Centro de Treinamento da Epagre em Araranguá e gravou um vídeo com o passo a passo da receita dos pães coloridos. Olá pessoal, meu nome é Marinesa Freitas, estamos aqui na cozinha do Centro de Treinamento da Epagre, onde realizam-se os cursos profissionalizantes da Epagre de Araranguá. E hoje eu vou passar uma receita para vocês de pães coloridos feito com legumes. Nós vamos fazer um pão de espinafre, um pão de beterraba e um pão de cenoura. Então, vocês prestem bastante atenção que a receita é muito fácil e ficam pães muito bonitos, muito coloridos e fáceis de fazer. E atenção pessoal, lápis e papel na mão, vamos anotar os ingredientes para o nosso pão de legumes. Então, para o nosso pão nós vamos usar 180 a 200 gramas de espinafre, vamos usar 150 ml de água, 2 ovos, 10 gramas de fermento biológico, 75 ml de óleo, 20 gramas de sal e 80 gramas de açúcar para base de 1,5 kg de farinha de trigo. Esses ingredientes nos darão a base de 1,8 kg de pão, certo? E nós podemos fazer os mesmos ingredientes, porém trocando o espinafre pela beterraba ou trocando o espinafre pela cenoura. O processo é o mesmo. Antes da gente usar o espinafre, pessoal, a gente tem que fazer o branqueamento dessas folhas aqui para ficar um verde bem bonito no nosso pão. Então nós vamos largar as folhas do espinafre na água fervendo, deixa uns minutinhos. Então agora a gente vai coar aqui, tirar as folhinhas e nós vamos passar uma água fria nesse espinafre para fixar a cor. Agora nós vamos coar novamente o nosso espinafre, vamos amassar bem, tirar todo o excesso de água. Então agora nós vamos colocar os 150 ml de água. Agora nós vamos colocar o fermento biológico, vamos dar uma hidratadinha no nosso fermentinho aqui, ele vai hidratar, vamos colocando a farinha aos poucos e mexendo bem. O sal é a última coisa que vai no nosso pão, pois é o que vai dar o sabor ao nosso pão, ele não pode ir junto com o fermento, para não inibir a ação do nosso fermento, certo? Agora nós vamos colocar um pouco de farinha até o ponto. O nosso pão vai ficar bem macio. Então a gente vai dando uma sovadinha básica assim
Depois ela descansa por 1 hora. Então, já temos aqui a nossa massa de espinafre, que agora eu vou colocar por 1 hora para crescer, certo? Vamos passar um plástico filme aqui, vamos colocar para crescer. E aqui eu já tenho a massa de beterraba crescida e a de cenoura, que depois a gente vai agora fazer o processo de modelagem. Então agora nós vamos trabalhar com a nossa massa de cenoura. A cenoura e a beterraba são cozidas, tá, gente? Depois batido no liquidificador, como a gente fez com o espinafre. Agora nós vamos pesar 300 gramas de cada massa e nós vamos fazer uma trança colorida. Nós vamos fazer os cordões. Agora a gente coloca dentro das nossas formas que foram untadas com banha, né, gente? E a gente coloca para crescer. Agora nós vamos montar um pão colorido. Eu estou abrindo a massa para depois a gente fazer o croissant, ok? Então agora a gente bota uma massinha em cima da outra. E vamos cortar aqui. A gente vai dar uma abridinha aqui. E agora a gente vai enrolar o nosso croissantzinho colorido, muito afetivo, que é um pão muito bacana. Agora eu vou fazer um outro modelo que vai ficar bem bonito visualmente. Vocês podem até rechear se vocês quiserem. Então agora a gente vai montar de novo uma massinha sobre a outra. Agora eu vou cortar aqui, aqui. Vamos fazer uma sobreposição aqui, mais outra sobreposição aqui. Agora a gente enrola, vamos enrolando. Então agora a gente coloca na forma e espera crescer para depois a gente assar. Aqui estão nossos pães coloridos, já crescidos, e agora a gente vai levá-los ao forno a temperatura de 180 graus por 45 minutos. Viram, pessoal, como ficou lindo os nossos pães coloridos? Se você quer aprender, você pode participar dos cursos de panificação que acontece no Centro de Treinamento da EPAGRE, Cetrar, em Araranguá. Para maiores informações, procure o escritório municipal do seu município. SC Agricultura chegando ao fim e agradecemos pela sua companhia de sempre. Acesse o perfil da EPAGRE nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece no campo e no mar de Santa Catarina. Na semana que vem estamos de volta. Até lá! Tchau! Criatividade e talento andam juntos quando se fala em artesanato. As técnicas são muitas e cada pessoa, claro, desenvolve as suas habilidades. No município de Pedras Grandes, nós conhecemos a dona Ana Albertina,
uma artesã de mão cheia. Ela borda, costura, faz crochê, tricô, aplicações em tecidos e muito mais. Um local interessante para conhecer e que pertence à rota Caminhos e Sabores, envolvendo aí 5 municípios da região. Neste roteiro de turismo, nós encontramos muita gente talentosa, que sabe aproveitar as potencialidades locais e agrega mais renda. É o caso desta propriedade. Aqui o talento vem das mãos da Ana, uma artesã reconhecida no município de Pedras Grandes. Tudo bem, Ana? Tudo bem. E qual é o tipo de arte que você desenvolve aqui na sua propriedade? Eu trabalho com todo tipo de bordado, pano de prato, toalhas de mesa, de cama, mesa, banho, tudo em geral. Crochê, tricô, tudo um pouquinho, de tudo um pouco. Faz muito tempo que você se dedica ao artesanato? Eu faço isso desde os meus 7 anos. Então vamos lá na sua Vamos. casa conhecer o seu trabalho. Pode chegar. Aqui você tem uma lojinha, né, Ana? É isso mesmo. Eu tô colocando aqui na minha sala por enquanto e devagarinho vou tentar ampliar, vou tentar melhorar, mas no momento é assim, nesse cantinho pequenininho. Mas é uma diversidade muito grande de artesanato. Sim, bastante. Esse joguinho aqui foi bordado em 1966. Aqui, eu tinha 13 anos. E dali para cá, desde antes até eu já fazia, e dali para cá continuou a minha missão. Eu considero isso para mim uma missão. Isso aí você não vende em Não. hipótese alguma. Não, isso aí não. Isso aí tem valor sentimental. Isso aí não tem venda, não. Ana, mostra um pouquinho as suas peças. Aqui eu tenho a pet colagem, tem pintura, bordados. Aqui eu tenho as bainhas abertas. É assim, ó, eu trabalho de tudo um pouco. Como é que você aprendeu a fazer tantas modalidades de artesanato, que cada um exige uma técnica diferente, né? Não tive assim aulas, não. Fui aprendendo aos poucos, revista, e uma ensina uma coisa, outra, e aí a gente vai fazendo. E é uma coisa que para mim é vida. O artesanato para mim é vida. Todo dia você faz artesanato? Toda hora. Se eu saio de casa, eu levo a bolsinha da minha toalha. Mas para mim isso é muito gratificante. Em relação ao mercado, como é que você comercializa as suas peças? Eu sempre fiz parte de feiras com a Ipagre, né? E encomendas, às vezes as pessoas ligam, encomendam e a gente vai lutando. E você participa de algum grupo também de mulheres que trabalham com artesanato? Sim, eu faço parte do clube de mães e faço parte eu sou coordenadora de um grupo de idosas, de 34 idosas, e então a gente dou aula, né? Dá aula de artesanato também? Dou aula de artesanato de bainha aberta em Tubarão e dou aula aqui nos clubes de mães. E agora, Ana, você faz parte da Rota Caminhos e Sabores. Está aqui o seu nome, Ana Felipe Arte. Isso mesmo. A importância de você estar agregada dentro de uma rota de turismo? Muito importante. É o conhecimento, os trabalhos da gente são reconhecidos. E eu acho assim que é muito bom trabalhar numa rota de amigos e eu acho que é muito companheirismo, muito bom. Então, pessoal, o pomar, aumentando a infiltração Isso tudo, levada para a folha. todos os meus resíduos. Desde o preparo do solo. Olá pessoal, está na hora do nosso quadro Epagre Responde. A dúvida de hoje vem de Formiga, Minas Gerais. O Rodrigo Guimarães quer saber mais sobre o uso de quebra-vento na cultura do maracujá. Vamos ver qual é a dúvida dele? Olá pessoal da Epagre, meu nome é Rodrigo, sou produtor de maracujá aqui da região de Formiga, Minas Gerais, e a minha dúvida de hoje é sobre quais são os benefícios
que o uso do quebra-vento traz para a cultura do maracujá e também quais são as principais diferenças entre a utilização do quebra-vento de capim-camerão e de mata nativa. Meu nome é Felipe, sou extensionista da EPAGRE aqui no município de Pedras Grandes e para responder o Rodrigo, primeiramente gostaria de mostrar uma animação para entendermos um pouco a diferença entre um quebra-vento compacto e um quebra-vento permeável. Então esse aqui é um desenho esquemático, onde mostra aqui uma barreira de quebra-vento nesse padrão que a gente tem orientado, que é uma barreira de quebra-vento não tão compacta, com as árvores plantadas com um certo espaçamento, que permite que parte da brisa desse vento consiga passar por dentro do quebra-vento, representado por essas linhas azuis mais fininhas aqui, que estão passando por entre as árvores, e a maior parte do vento é desviada por cima do quebra-vento, e como existe essa brisa aqui por baixo, ele acaba não conseguindo descer, né? Porque não tem um vácuo aqui que possa provocar algum tipo de turbulência. Então, dessa forma, o vento passa por cima do quebra-vento sem gerar essas turbulências, e ele só vai começar a descer um comprimento 15 vezes ou 20 vezes, conforme a eficiência do nosso quebra-vento, o comprimento aqui na minha frente em relação à altura do quebra-vento. Vamos imaginar que essas árvores aqui tenham 10 metros de altura, então vai atingir entre 150 a 200 metros de proteção aqui para frente. E antes desse ponto que o vento toca novamente o solo, seria interessante a implantação de uma nova linha de quebra-vento. Já nesse outro desenho esquemático aqui, o que a gente percebe é uma barreira de árvores mais compacta, plantada de uma forma mais adensada, que impede plenamente a passagem do vento. Então, quando o vento bate nessa barreira, ele é todo jogado para cima do obstáculo, e esse vácuo que é criado aqui após a barreira provoca uma série de turbulências nessa corrente de ar que pode prejudicar as lavouras implantadas na frente do quebra-vento. Tendo em vista tudo isso que eu falei a respeito de quebra-vento compacto, quebra-vento permeável, olhando aqui a estrutura de um quebra-vento formado por camerão, é perceptível que o quebra-vento do camerão não é o melhor tipo de quebra-vento, né? Não é o ideal, porque ele forma uma parede muito compacta. Mas ele tem outras vantagens, porque ele é uma planta de fácil obtenção de mudas, de propagação muito fácil e de crescimento muito acelerado. Então, eu plantando ele num ano, no mesmo ano eu já tenho uma parede de 4 metros de altura, de fácil renovação. De forma geral, então, eu entendo que o camerão seria uma indicação interessante para quem não tem nenhum tipo de quebra-vento, para poder ter a implantação de quebra-vento rápido e colher os benefícios dessa técnica. Mas seria interessante a implantação de uma segunda linha de quebra-vento atrás do camerão, formada por árvores, pode ser eucalipto, qualquer outra árvore, conforme o esquema que a gente mostrou. Um detalhe que não podemos esquecer de mencionar é a influência do quebra-vento do camerão quando ele é plantado no meio da parreira de maracujá. Quando ele é plantado assim no meio da linha, ele influencia muito na redução da deriva de defensiva agrícola, ele reduz bastante os prejuízos provocados pelo vento, porém, é importante perceber que ele também faz uma área de sombra em cima da parreira, favorecendo o acúmulo de umidade, e naquele microclima ali próximo ao capim-camerão, pode acontecer de ser mais difícil de controlar a antracnose, verrugose, essas doenças fúngicas, né? Fora que, se não for feita uma limpeza adequada, ele vai começar a cair em cima da parreira e vai começar a trazer algum tipo de prejuízo. Então, é necessário estar atento e fazendo uma certa manutenção nesse quebra-vento, principalmente nessas áreas junto à parreira. A utilização de quebra-ventos traz os seguintes benefícios para a lavoura: a redução de quebra de ramos, de folhas, de frutas, de flores, a redução de doenças oportunistas que se aproveitam dessas lesões provocadas pelo vento para se instalar na planta, a redução de insetos e doenças oportunistas que possam estar vindo de fora da lavoura, né, através do vento. No caso da virose do maracujá, cujo vetor é um pulgão, essa parede, essa barreira mecânica, ela é fundamental porque ela diminui muito a incidência do pulgão, e o pulgão que consegue ultrapassar essa barreira, ele já passou por uma vegetação diferente, passou por capim, por gramíneas e acaba não chegando tão contaminado com a virose num possível caso de contaminação, né? A redução na deriva no uso de defensivos agrícolas, que é um relato bem importante que a gente observa aqui dos nossos agricultores,
é que quando se tem uma barreira de quebra-vento bem formada, problemas de deriva na aplicação dos defensivos agrícolas era bem reduzida. A redução da evapotranspiração das plantas, diminuindo o estresse hídrico e o efeito das secas, né? E o aumento da produtividade e da sanidade da lavoura. Então nós vimos as características de um bom quebra-vento, as vantagens da utilização dessa tecnologia e alguns detalhes relacionados à utilização do capim-cameirão como um quebra-vento. Agora, para concluir, podemos dizer que um quebra-vento formado por mata nativa é superior a um quebra-vento formado por capim-cameirão. Isso porque, além de ser uma barreira física contra o vento, a mata nativa tem uma maior diversidade de plantas que pode servir de abrigo e alimento para inimigos naturais e mamangavas, de forma a melhorar o controle biológico e a polinização das lavouras de maracujá. Espero que eu tenha respondido às perguntas do Rodrigo e de outros agricultores que estão em busca de melhorar a produtividade de suas lavouras e até a próxima. Lembrando que o Epagre Responde depende de você, então participe. Faça um vídeo com a sua pergunta e nos envie pelo WhatsApp no número que aparece aí na sua tela. Não deixe de dizer o seu nome e o lugar de onde está falando. A gente se vê aqui no programa. A seguir tem pães coloridos. Além de bonitos, são altamente nutritivos, com a introdução de legumes fundamentais para uma dieta saudável. Fique ligado, pois você vai aprender a receita. O SC Agricultura volta em instantes. Pães coloridos e nutritivos. Aprenda a fazer esse alimento que vai deixar a sua mesa mais alegre, divertida e saudável. Extensionista da Epagre mostra o passo a passo da receita. Palmeira Real. Conheça as opções de leguminosas recomendadas pela Epagre para fazer a adubação verde e a cobertura de solo na produção de palmito. Tem também fios e tramas que encantam. Mais do que passatempo, a produção de artesanato é uma atividade importante em Santa Catarina. Conheça hoje o trabalho de uma artesã do sul catarinense. E no quadro Epagre Responde, a pergunta vem de Minas Gerais. O Rodrigo, do município de Formiga, quer entender como a implantação de um quebra-vento pode trazer benefícios para o seu pomar de maracujá. Olá pessoal, está no ar mais uma edição do SC Agricultura, o programa de TV da Epagre. Sejam bem-vindos novamente. Iniciamos falando de uma atividade agrícola muito presente na região norte de Santa Catarina. É o cultivo da palmeira real australiana. Para essa espécie, a Epagre recomenda a adubação verde e cobertura de solo com duas leguminosas. Elas desempenham funções importantes para o bom desenvolvimento das palmáceas. Esse é o tema da Dica Epagre de hoje. Olá pessoal, meu nome é Zelita de Lourdes Gomes, sou extensionista rural do município de Guaramirim e a Dica Epagre de hoje é sobre adubação verde no cultivo da palmeira real. Essa foi uma metodologia testada pela pesquisa da Estação Experimental de Itajaí e agora nós trouxemos para o município para testar a nível de propriedade com os agricultores. Nós recomendamos para adubação verde a fleminja, que é uma planta leguminosa arbustiva, e o feijão de porco, que é uma planta também leguminosa, porém de ciclo mais curto. O feijão de porco, ele é utilizado no início do plantio, na implantação do cultivo. A função dele é fazer a cobertura inicial do solo para depois ser plantada a palmeira real. Já a fleminja, que também é plantada na implantação do cultivo,
ela é uma planta de ciclo mais curto, é um arbusto, ela é perene e a função dela é posteriormente ao plantio da palmeira, servir de sombreamento para a palmeira na fase inicial, e à medida que ela vai crescendo, a gente faz a poda e coloca os galhos dela ao lado das palmeiras. Então ela também vai servir como abafamento das plantas daninhas, e ela também tem a função do sombreamento e também de incorporação de matéria orgânica no solo através da tua palhada que a gente coloca na superfície. Bem, e como fazer a implantação de um plantio de palmeira com adubação verde? Para isso, nós temos que preparar a área, que começa com o plantio do adubo verde. No caso, se for para plantar a palmeira no mês de outubro, novembro, a gente começa o plantio da fleminja e do feijão de porco em julho, agosto. Aqui nós utilizamos o espaçamento de 1,80 entre as plantas de fleminja e fizemos 3 fileiras com feijão de porco, espaçado 30 centímetros cada um. Deixamos crescer o feijão de porco e a fleminja, e quando foi no mês de outubro, nós roçamos a fileira do meio de feijão de porco e plantamos as mudinhas de palmeira. Como o feijão de porco ele tem um ciclo curto, ele acabou morrendo, e essa é a função dele, é fazer essa proteção inicial da planta da mato competição e morrer, é a função principal dele. E a partir de então, a gente tem o plantio da palmeira implantado. No decorrer do tempo, a muda de fleminja cresceu e nós fizemos o corte. E aqui está a palhada da fleminja, que é colocada em volta das mudinhas de palmeira. Essa palhada também ela vai se decompondo com o tempo. Pode ver que ela é bem quebradiça, ela é fácil de se decompor. Então ela vai virando também adubo para as mudas de palmeira. Aqui nós estamos numa URT da EPAGRE, que é uma unidade de referência técnica. Nesse lugar já foi cultivado arroz e esse solo ele é pobre em matéria orgânica. Então, no caso, o agricultor ele quis plantar palmeira nessa área e a gente sentiu a necessidade de usar essa tecnologia da adubação verde justamente para incrementar a adubação, a matéria orgânica do solo. E aqui no caso, o feijão de porco que existia aqui, ele teve 2 funções, que foi justamente fazer essa camada superficial de matéria orgânica, e também a raiz dele, que ficou abaixo do solo, também incrementou a matéria orgânica abaixo do solo, que hoje a gente sabe que essa é uma das principais fontes de matéria orgânica, é a raiz que apodrece abaixo do solo. A gente sempre preconiza não revolver o solo, principalmente quando usa adubação verde. E também a fleminja ela tem essa função, porque toda vez que a gente faz uma poda, a gente também entende que parte das raízes apodrecem e ela sempre está formando novas raízes. Então, além dela estar agregando matéria orgânica na parte de baixo do solo também, ela está aumentando os canais de infiltração de água e ajudando na descompactação do solo também. Outra coisa que vale a pena lembrar é que muitas pessoas confundem o feijão de porco com a mucuna, que também é uma planta de adubação verde, porém é uma planta bastante agressiva, né? Ela costuma fechar a nossa planta de interesse e acabar, às vezes, até a gente tendo que roçar, tendo muito trabalho com ela, porque ela tem um crescimento muito agressivo. Outra vantagem da fleminja é que, por ela ser uma planta perene e que aceita muito bem a poda, a gente pode podar ela ao longo do ciclo da palmeira real, e quando a palmeira real fechar essa área aqui, ela vai ficar sob sombreamento, e sob sombreamento ela não
ela não vai crescer, ela não vai competir com a palmeira, ela vai ficar sempre baixinha e no dia que for feita a colheita, que aí sim ela vai receber sol novamente, ela vai voltar a crescer e aí o agricultor ele pode seguir com o ciclo dela normalmente. Então, uma vez plantado, ela sempre vai estar presente na área de cultivo da palmeira real. Pessoal, essa foi a dica Epagre de hoje com a utilização da fleminge, o feijão de porco, na adubação verde da palmeira real. E olha, só concluindo, importante o agricultor saber que o plantio de flemíngia é feito por mudas. Já o feijão de porco é plantado por semeadura direta. No próximo bloco tem o quadro Epagre Responde, com uma dúvida sobre o sistema de quebra-vento na fruticultura. Confira também o artesanato do sul do estado que encanta os consumidores. E ainda hoje o passo a passo para fazer esses alimentos que vão chamar a atenção na mesa. São os pães coloridos. Fique com a gente, é depois do intervalo, já voltamos.